Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Hoje é domingo, 5 de setembro, e nós vamos fazer um estudo bíblico sobre o ano Shemitah. Nós estamos num período muito importante, muito simbólico, tanto para a nossa nação, quanto para a nação de Israel, para as festas judaicas, e hoje nós vamos falar sobre esse tema, porque nós estamos há 2 dias do ano Shemitah, do início do ano Shemitah, há 2 dias da nossa independência, da comemoração de 199 anos da independência do Brasil, e nós entendemos que isso é muito importante, que nós devemos olhar para essas datas com cuidado e buscar mais a Deus. Por isso temos ao longo desses últimos dias falado sobre esse tema, de buscarmos ao Senhor, de nos arrependermos como nação e pedirmos ao Senhor a misericórdia dele sobre o Brasil, para que ele intervenha em tudo o que está acontecendo no Brasil e que nos abençoe, que faça de nós uma nação próspera, uma nação santificada a Ele, uma nação avivada. E o ano Shemitah e o 7 de setembro são itens imprescindíveis para mostrar que realmente Deus tem um propósito em tudo isso e que nós devemos buscá-lo, nós temos a obrigação de buscá-lo. Por esse motivo, nós vamos falar então sobre um pouco sobre as festas judaicas, sobre esse ano Shemitah, que é o ano sabático, e como nós podemos conciliar isso tudo com o Brasil, com a igreja no Brasil, com o povo brasileiro, com o futuro do Brasil. Combinado? Antes de continuarmos, peço a você, por gentileza, que se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você, por favor, se inscreva, ative aí o botãozinho do sino para receber todas as notificações, deixe o seu like para esse vídeo, compartilhe se você gostou e nos siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, combinado? Muito obrigada! Gostaria de dizer que boa parte dos estudos do que nós vamos falar aqui, eu tirei de 2 mestres, 2 pessoas realmente com o dom de mestre, o dom de ensino, que é o pastor Dionei Vieira e a pastora Valnice Milhões. Então, vou deixar a fonte aqui na descrição e você pode procurar pelos conteúdos que eles têm e aprender muito, muito mais, tá certo? Vamos lá? O ano Shemitah significa ano sabático, é um ano de descanso, né? A palavra Shemitah significa literalmente liberar. E ele vai se começar para Israel ao pôr do sol do dia 6 de setembro. Na verdade, o dia para eles começa ao pôr do sol do dia anterior. Então, o dia da festa começa no dia 7, só que para eles, a partir do pôr do sol, às 6 horas da tarde, mais ou menos, do dia 6, já é dia 7. Tá? E essa festa é a festa de Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Eles também costumam chamar de Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, porque esse é o 7º mês na Bíblia. Na verdade, eles entendem que é o primeiro dia e o primeiro mês da criação. Eles contam o calendário deles a partir da criação de Adão e Eva. Quando o povo estava no Egito, saindo para a libertação, para ir para Canaã, Deus mudou e disse que o primeiro dia e o primeiro dia do ano seria no 7º mês, que é Nissan. Então, Israel tem hoje 2 calendários, o civil e o religioso. E o religioso diz que o ano começa na Páscoa, que é quando o povo sai do Egito, lá no mês de Nissan. Mas o calendário civil continua entendendo que o mês que para Deus é o 7º, é o começo do ano. Então, é 1º de Tishrei, que é o dia
para nós 7 de setembro, 6 a 7 de setembro, onde se inicia a festa das trombetas, que é a festa das lua nova, e que Israel também entende que é o seu ano novo. E o que vai acontecer a partir desse primeiro dia, primeiro de Tishrei, 7 de setembro para nós? Vai acontecer que vai se iniciar um ano Shemitah, que é um ano sabático. Esse ano vai até dia 27 de setembro de 2022. Então, o ano sabático vai agora de 7 de setembro de 21 a 27 de setembro de 22. Então, o que é o ano sabático? Deus instituiu na lei de Moisés, que o povo trabalharia por 6 anos e ao 7º ano a terra descansaria. Lembrando que Israel, na época bíblica, era uma nação predominantemente agrícola e pastoril. Então, no 7º ano não se podia lavrar a terra, não se podia plantar. E só se viveria do que ela desse sem que alguém lavrasse a terra, né? É interessante que a gente vê como o número 7 é um número de completude, de plenitude, de perfeição para Deus, né? Deus parece que separa a história da humanidade em ciclos de 7, né? Descansa no 7º dia. Aí a gente vê... O mundo foi criado em 6 dias, descansou no 7º dia. Trabalha-se 6 anos, descansa-se no 7º ano. Existe também a festa do jubileu, que são 7 ciclos de 7 anos, que dão 49 anos. Né? O mundo hoje tem em torno de 6.000 anos e, ao que tudo indica, pela própria Bíblia, o 7º milênio vai ser o milênio de Cristo na Terra. Provavelmente por tudo o que a Bíblia mostra para nós, esse mundo dura 6.000 anos. É que nós não sabemos exatamente quando seria 6.000 anos, porque os calendários foram muito alterados, contém erros nos calendários. Por exemplo, no calendário judaico, vamos entrar em 5.782, mas sabemos que esse número não está certo, que estamos bem na frente, provavelmente uns 200 anos a mais, chegando lá nos 6.000 anos. Então a gente vê que Deus usa o número 7 para significar perfeição, completude, plenitude. Então, antes de falar do ano Shemitah, vamos entender que Deus estabeleceu algumas festas na Bíblia, lá na lei de Moisés. Não são festas dos judeus, não são festas de Moisés, da lei, são festas de Deus, são festas bíblicas que Deus ordenou ao povo que observasse, que cumprisse, que festejasse, que comemorasse. Sabemos que elas são sombras de coisas que Jesus veio cumprir ou ainda vai cumprir. Mas vamos passar brevemente sobre elas para que a gente tenha uma noção do que a gente está falando. São 7 festas, 4 na primavera e 3 no outono. Lógico que estamos falando da estação lá de Israel, que está no hemisfério norte, que é oposta à nossa aqui no Brasil. Então, as festas da primavera são Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. E as festas de outono são as outras 3 que faltam, que é as trombetas, que é essa que vai começar agora dia 7, o dia da expiação ou dia do perdão, que acontece 7 dias depois da festa das trombetas, e, por último, a festa de tabernáculos. É interessante notarmos que Jesus já cumpriu as outras 4 primeiras festas, que a Páscoa, porque ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou, ele foi sepultado em Pães Asmos, ressuscitou em Primícias e o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Falta agora Jesus completar as outras 3 festas com a sua segunda vinda. Mas o que nós temos a ver com essas festas? Elas eram lá para o tempo da lei,
Jesus cumpriu a lei, nós não precisamos mais observar essas festas. Realmente, os rituais não precisamos observar, mas os princípios sim. Os princípios de Deus não mudam e nós precisamos estar atentos a tudo que Ele quer nos dizer, eles querem nos dizer, né? Para estarmos obedientes, entendermos as lições que esses princípios querem nos passar e obedecer e andar no caminho do Senhor. Sobre as festas, nós podemos ler lá em Levítico 23. E vamos fazer vídeos aqui sobre as festas, tá? Nós vamos trazer conteúdo, explicar um pouco mais aprofundado, mais profundamente sobre as 7 festas, tá? Mas se você quiser ler algo sobre isso, você pode ler Levítico 23. Agora nós vamos falar sobre esse ano Shemitah, né? E a primeira coisa que nós vamos falar é que ele foi instituído por Deus na lei, como nós já sabemos e já falamos. E isso nós podemos ver em Levítico, capítulo 25, do 3 ao 6. Vamos lá? Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas, façam a colheita das suas plantações, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Então, nós entendemos aqui que um dos motivos para que haja o ano Shemitah, o ano sabático, é o descanso da terra. Deus está ordenando que a terra precisa ter um descanso. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos ver o segundo motivo pelo qual Deus instituiu o ano Shemitah. E ele está lá em Êxodo 23, do 10 ao 11. Plantem e colham em sua terra 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim, os pobres do povo poderão comer o que crescer por si. O que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Então, nós vemos aqui que existe também um propósito de descanso solene. Um ano para que se dedicassem mais às coisas de Deus do que ao trabalho secular, né? Entendendo que nós devemos confiar totalmente em Deus, que tudo que nós temos é dele, nada é nosso, nem o nosso corpo é nosso, quanto mais a nossa terra, nada, o salário, o trabalho, o fôlego de vida, tudo, absolutamente tudo pertence a ele, né? Então, um dos propósitos é entender isso e fazer um descanso solene. E o terceiro objetivo que nós vemos no ano Shemitah é remissão, perdão de dívidas, é o cuidado de Deus com os mais pobres. Vamos conferir? Está em Deuteronômio 15, do 1 ao 2. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vamos ler o 4 também. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Então nós vemos aqui a preocupação de Deus que não haja pobres. Isso mostra, queridos, que Deus fez tudo perfeito. Quando ele instituiu Israel na terra, quando era ele quem governava, né, através dos juízes,
ele fez toda a lei perfeita para que nem pobres houvesse. Então, ao 7º ano, no ano sabático, todas as dívidas seriam perdoadas. Que coisa tremenda, né? Ninguém estaria condenado a uma vida inteira de uma dívida contraída que levasse aquela pessoa até ser escravo. E lá no ano jubileu, que era depois de 7 anos, né, 7 Shemitás, depois de 7 Shemitás, que dá 49, né, 7 vezes 7, existiu o ano do jubileu, onde até as propriedades eram restauradas aos seus donos de origem. Então, por exemplo, você comercializou a sua terra com outra pessoa, vendeu para outra pessoa, era na verdade um aluguel por 49 anos. Quando viesse o ano do jubileu, aquela terra voltaria a você e deixaria de ser daquela pessoa que comprou de você. Então, é muito interessante, agora a gente vai ver com mais detalhes esses motivos pelos quais Deus instituiu. E o primeiro que nós falamos é descanso para a terra, né? Na verdade, nós entendemos pela Bíblia que há 3 tipos de pecado que contaminam a terra, que é pecado da idolatria, da imoralidade sexual e do derramamento de sangue inocente. Vamos ler isso em Levítico 18, versículo 25. Nesse versículo, nós vemos como o que Deus fala a respeito disso. Né? Se você ler o capítulo anterior, todo o capítulo, você vai ver ali que Deus está falando não faça, não faça, não faça, principalmente no quesito da imoralidade sexual. E aí no versículo 25 ele diz o seguinte, vamos lá? Até a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. O que ele está dizendo aqui? Que não era para as pessoas se contaminarem com aqueles pecados, porque senão a terra os vomitaria, como fez com os anteriores habitantes, com os antigos habitantes. Aqueles que habitavam lá em Canaã, que Deus mandou expulsar para que a terra fosse dos hebreus, fosse dos judeus, né? Então, o que acontece? Esses pecados, eles contaminam a terra, né? E aí, o que acontece? Quando Deus fala do descanso, é também por conta disso. Não só para que a terra literalmente descanse, de não estar lá sendo revolvida, sendo arada e tudo mais, mas também no sentido espiritual, porque esses pecados contaminam a terra e então 1 ano é necessário de descanso solene. E aí, queridos, nós vamos ver que Israel não cumpriu os anos sabáticos, os anos Shemitah, né, de um tempo depois lá da entrada da terra, um bom tempo depois, por 490 anos esse povo não cumpriu anos sabáticos. E não só isso, mas se contaminaram de todas as formas. A idolatria estava terrível no meio do povo. E a consequência de todo esse pecado, de toda essa omissão à ordenança do Senhor, à festa do Senhor, foi o cativeiro da Babilônia. E no cativeiro eles ficaram exatamente 70 anos, que é exatamente o número de anos Shemitah não observado por Israel. Foram 490 anos de desobediência que davam 70 anos Shemitahs. E o que aconteceu? O povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Isso nós podemos ver em 2 de Crônicas 36, do 20 ao 21. Vamos ler? Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Olha que interessante. O povo totalmente obstinado, desobediente, dando as costas para Deus, não confiava em Deus, fazia o que queria daquilo que era sua posse, sua possessão.
né? Não vou observar, vou continuar plantando, vou continuar ganhando. E o que aconteceu? A Babilônia veio e levou esse povo cativo. E aí, quem foi que plantou? Quem foi que ganhou? Ninguém. A terra descansou como Deus já havia ordenado para eles, e por conta da desobediência deles, eles sofreram todas as consequências disso. E aí vamos ver agora um pouco sobre um outro motivo pelo qual Deus determinou o ano Shemitah, que é a remissão, né? O perdão de dívidas. E nós podemos ver isso até os dias de hoje. Veja só que interessante, queridos. O que nós podemos entender também como um outro significado da palavra Shemitah, através das pictografias, que eram as formas como as letras eram representadas lá nos primórdios, é que ela podia significar também como Deus consumir as nações que estivessem retendo a graça de Deus. Olha que interessante. A gente sabe que um dos propósitos do ano Shemitah é perdão, liberação de dívidas, né? Para que as pessoas se desprendessem da ganância, para que as pessoas confiassem totalmente em Deus e não tivessem, né, mesquinharia, ganância, né, e desprezo aos mais pobres, não, para que todos entendessem, né, a importância de que compartilhasse o que tinha em excesso com o pobre. E o rico, não era para ele deixar de ser rico, ele continuava rico, porque confiando em Deus, Deus lhe acrescentaria, Deus não lhe deixaria faltar, mas que pensasse também no pobre e dessa forma entender que o dinheiro, que o amor ao dinheiro não é nada, só leva à condenação, não é verdade? Então, seria, né, para dizer, confiem no Senhor, confiem em Deus, não tenham medo de um ano inteiro sem trabalhar, sem lavrar a terra, não tenham medo. E aí, queridos, a gente pode ver até os dias de hoje como realmente em anos Shemitah Deus traz juízo, principalmente ligado às finanças das nações. Vamos ver? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem. 1917 foi um ano Shemitah, no meio da Primeira Guerra Mundial. Ela foi de 1914 a 1918. E aí nós temos colapso na Bolsa de Valores, Revolução Russa, que foi a revolução que levantou os comunistas, né? Lenin, Stalin, foram levantados, subiram ao poder e destruíram, dizimaram a família real russa, né, os czares, os famosos Romanov, né, onde não sobrou ninguém da família. A Revolução Árabe, que foi também um levante árabe tentando se desprender do Império Otomano para a criação de uma nação árabe. E nós podemos ver nações que caíram, podemos dizer assim, nesse ano Shemitah, que foi o Império Russo, né? Os comunistas subiram ao poder e o Império Russo, que existia até então, a monarquia, foi destruída, foi extinguida. Também o Império Otomano, que era um império extremamente poderoso, que dominava ali o Oriente Médio, também com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 veio abaixo. Aí nós vemos em 1930 e 1931, também foi um ano Shemitah, e em 1929, um ano antes do ano Shemitah, houve o craque da Bolsa de Nova York, né? A quebra da Bolsa de Nova York. E 1930 e 1931 foram considerados os piores anos, a pior recessão da história da humanidade. Olha que coisa terrível. Aconteceu em um ano Shemitah. Aí nós podemos ver também que durante a Segunda Guerra Mundial houve 2 anos Shemitah. Né? A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 a 1945. E aí nós temos, em 1938, a guerra ainda não tinha começado,
era um ano Shemitah, e nós vemos uma recessão global e o ditador lá da Alemanha, o Bigodinho, ameaçando invadir a Tchecoslováquia. E aí ele dá um ultimato lá para a Inglaterra, né? Ou vai ter paz ou vai ter guerra. E na verdade todo mundo já sabe hoje quais eram as intenções dele. As intenções dele era enganar, ludibriar, ganhar tempo para os seus conchavos, para os seus propósitos, né? No ano seguinte, 1939, ele invade a Polônia, a Alemanha invade a Polônia e eclode a Segunda Guerra Mundial. E aí a Segunda Guerra acaba em 45. 1944, 1945 foi um ano Shemitah. E aí nós vemos que o último dia do ano Shemitah de 1945 foi exatamente o dia da parada da vitória dos aliados em Berlim. Então, todos nós sabemos que os aliados, né, comandados por Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, ganharam a guerra contra as potências do eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão. E o dia da parada da vitória, quando os aliados entraram em Berlim para mostrar para todo mundo que eles tinham ganhado a guerra, que a Alemanha tinha perdido, que Hitler estava destruído, foi exatamente o último dia do ano, daquele ano Shemitah que estava acabando, que é o dia 29 de Elul, é a véspera, né, antes do 1º de Tishrei. Então, o ano durou de 45, de setembro de 44, de setembro de 44 a setembro de 45. E no último dia dele, lá estavam os aliados entrando, triunfando, né? A entrada triunfal deles em Berlim. E aí nós podemos ver que o juízo também se dá sobre nações, sobre reis, porque o nosso Deus é Ele quem estabelece e quem faz cair os governos que Ele bem entende, né? Então nós vemos que algumas nações sobem, como os Estados Unidos e a União Soviética, são elevadas, né, ao conceito de potência. Elas saem da Segunda Guerra Mundial fortalecidas como potências, e outras nações decaem, como a Alemanha, que foi até dividida, né? A Alemanha foi dividida entre Estados Unidos e União Soviética. Foi realmente envergonhada. E também a Inglaterra, o Império Britânico, que também sai bem desgastado, em crise da Segunda Guerra. Afinal, quem mais sofreu, os países que mais sofreram com o conflito foi da Europa, foi toda a Europa, né? Outra coisa interessante, queridos, é sobre o World Trade Center. Todos se lembram dele, né? Esse ano, dia 11, faz 20 anos que as Torres Gêmeas caíram lá naquele ataque terrorista. E aí nós podemos ver coisas muito interessantes sobre as torres do World Trade Center. Ele foi projetado em 1945, que nós acabamos de ver, foi um ano Shemitah. A construção começou em 1966, que também foi um ano Shemitah. A construção terminou em 1973, que também foi um ano Shemitah. E ele caiu em que ano? 2001. E o que foi o ano de 2001? Um ano Shemitah, né? E nós podemos ver nisso o juízo de Deus sobre os Estados Unidos, que foi uma nação que foi criada, consagrada a Deus e que ao longo dos anos, principalmente do século XX, foi dando as costas a Deus, foi confiando no seu próprio braço, no seu poder, né, de superpotência, na sua riqueza, e a situação está aí. Nós vemos hoje como está os Estados Unidos envergonhado, né? Envergonhado, assim está os Estados Unidos, ainda mais agora do que aconteceu lá no Afeganistão. E nós sabemos disso. Se você
for a fundo, né, o pastor Johnny Vieira tem vários estudos no seu blog, no seu canal do YouTube, falando inclusive sobre isso. Você tem um estudo detalhado de que George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele consagrou a nação a Deus no terreno onde depois foi construído o World Trade Center. E na igreja, fez um culto na igreja, naquela quadra, que foi o único prédio que ficou de pé quando as Torres Gêmeas caíram, né? E nesse discurso ele disse que ele sabia que toda a nação tinha ciência de que enquanto a nação olhasse para Deus, enquanto a nação servisse a Deus, ela seria próspera. Mas a partir do momento em que ela virasse as costas para o Senhor, não podia reclamar porque poderia vir chumbo grosso. Mas voltando aos detalhes sobre o ano de 2001 e o World Trade Center, nós podemos ver o seguinte: no dia em que as torres caem, a bolsa fecha e fecha por uma semana, né? Isso aconteceu numa terça-feira, a bolsa só foi reaberta na segunda-feira da semana seguinte, que era dia 17 de setembro, uma segunda-feira, que era 29 de Elul, o último dia daquele ano Shemitah, em 2001. E o que acontece com ela nesse dia? No dia que ela reabre após toda aquela tragédia, ela cai 7%. Olha o número 7 aí. Podemos ver também juízo de Deus em 2008, a crise global de 2008, que começou lá nos Estados Unidos, né, por uma crise imobiliária. Também foi um ano Shemitah. Foi considerada a segunda grande depressão. Só perde para a primeira, lá que foi em 1930, depois que em 29 teve o craque da bolsa, né? A quebra da bolsa. Então a bolsa quebrou em 29, 30 a 31 foi um ano Shemitah e foi a primeira grande depressão. Aí voltando para 2008, nessa segunda grande depressão, olha que coisa interessante aqui, o pastor Johnny Vieira fala sobre o que aconteceu com as finanças dos Estados Unidos. A bolsa cai nesse dia 777 pontos, mais ou menos 7%. E o motivo da crise, o motivo que levou a essa crise foi porque o governo acabou não querendo bancar lá um projeto de 700 bilhões de dólares. Olha só, 777. E o dia que isso acontece, essa queda da bolsa, é exatamente no último dia do ano Shemitah de 2008, no dia 29 de Elul. Né? Então nós vemos aí, realmente é evidente o juízo de Deus, tanto para o bem quanto para o mal. Agora vamos ver algumas coisas interessantes sobre o ano Shemitah no Brasil. 1889 nós temos o golpe republicano que derruba a monarquia, né? Que põe para o exílio Dom Pedro II e toda a família real, né? Orleans e Bragança, família imperial. 1889 é um ano Shemitah. 1937 nós temos o Estado Novo, tem um outro golpe, Getúlio Vargas vai ao poder, né? E se torna um ditador por um período. 1937 é um ano Shemitah. 1945, a queda de Vargas. Como nós já vimos, 1945 foi um ano Shemitah. 1994, o Plano Real, né? Que acreditamos que foi mais bênção do que ruim para nós, não é verdade? Porque trouxe um tempo aí, pelo menos, que destruiu aquela hiperinflação, né? Hoje nós não temos mais aquela hiperinflação que nós tivemos lá nos anos 80, no início dos anos 90. Né? Então, realmente entendemos que o Plano Real, apesar de tudo, é uma bênção, né? E aí nós vemos agora o último ano Shemitah que passou, 2015. Dia 15 de 10 de 2015 foi o último ano Shemitah, dia 29 de Elul daquele ano. E o que acontece nesse dia? O procurador da Justiça, Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal entregam ao Congresso Nacional o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E o pedido foi efetivado em agosto de 16, mas o pontapé inicial
para a saída da presidente Dilma Rousseff foi dia 15/10/2015, com a entrega desse pedido de impeachment por esses 3 juristas, e foi exatamente no último dia do ano Shemitah. E esse, como nós já falamos, começa agora dia 7 de setembro, dia que nós fazemos 199 anos da independência do Brasil, e vai até o dia 27 de setembro de 2022, né? Dias antes das eleições, gente. Poucos dias antes das eleições presidenciais e para o Congresso de 2022. E aí, será que o ano Shemitah vai ser um ano bom ou não vai ser um ano bom pra gente? Depende, sabe de quem? Eu entendo que depende. Qual vai ser o juízo de Deus, se vai ser bom ou se vai ser ruim para o Brasil ao final desse ano Shemitah que está começando? Depende da igreja, depende da intercessão da igreja, do entendimento, sabe? Nós ficamos muito tempo longe, não só do judaísmo, como também das festas, de tudo aquilo, né, que nós entendemos hoje que ainda hoje são importantes para nós. A igreja, o cristianismo ficou longe do judaísmo por mais de 1000 anos, quase 2000 anos. Sabe quando as coisas começaram a cair em si, pelo menos na maioria? Estou generalizando aqui, quando Israel voltou a ser nação. E aí muitos pastores e teólogos falaram: uau, Israel não está morto para Deus. E aí tem profecia mesmo para se cumprir sobre Israel e não sobre a igreja. E aí pastores foram voltando a entender a importância de Israel, a importância do que Deus havia determinado, das festas, das leis. Então, isso aqui é de extrema importância, o princípio é esse. Estamos num ano que devemos, entender o que Deus está querendo de nós, querendo mais consagração, mais santidade, né? Que nós entendamos que o dinheiro não é nosso, que nenhum bem é nosso, que nem o nosso corpo, que nem a nossa vida é nossa, mas sim do Senhor, e que Ele vai trazer juízo, Ele provavelmente vai trazer juízo sobre as nações, e cabe a nós, a igreja, a orar, a se arrepender, né? A pedir perdão pelos maus caminhos, não só nossos, mas de todo o povo, para que Deus venha com juízo bom, para que a gente não perca tudo que a gente tem tentado construir, tem conseguido construir desde as eleições de 2018 no Brasil. Que a gente não perca, que a gente não regresse, que a gente não volte às mãos da esquerda, né? E tudo isso nós temos a responsabilidade, nós como Igreja de Cristo temos a responsabilidade de clamar ao Senhor, de pedir ao Senhor que intervenha, que não permita a desconstrução da família, que não permita a imoralidade a níveis estratosféricos, que não permita a corrupção de volta ao país, que não permita o caos, a bagunça, a interferência entre poderes, que não permita, em nome de Jesus, que o Senhor expulse a Satanás e seus demônios, que tirem as patas da nação brasileira, e que o Senhor derrame do seu vinho, do seu azeite, do seu espírito, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário sobre nós, sobre o Brasil. Amém? É muito importante, queridos, é muito importante entender tudo isso. Então, nesse dia, nesse domingo, às vésperas da independência, da festa de independência do Brasil, às vésperas aí de tantas manifestações que acontecerão, às vésperas da festa das trombetas de Israel e às vésperas do início desse ano sabático, entendamos em nome de Jesus a nossa responsabilidade. Você, servo de Deus, é responsável por orar pelo Brasil, por clamar pelo Brasil, por jejuar pelo Brasil,
Vamos no dia 7, queridos, faça, nem que seja só um pouquinho. Se você não pode, se você tem algum problema de saúde, ok, o Senhor sabe. Mas se você não tem, jejue pelo menos 3 horas ou 6 horas. Jejue pela nação. Ore todos os dias pelo Brasil. Não vamos nos esquecer de orar, de buscar, de nos arrepender dos pecados da nação e também de pedir ao Senhor que intervenha, que ponha sua mão de poder, de graça sobre o Brasil, que venha restaurar a nossa terra, que venha restaurar o Brasil, que venha um bom juízo de Deus ao final desse ano sabático. Amém? Em nome de Jesus, eu espero que esta palavra inspire a todos nós, em nome de Jesus, a entender o nosso chamado de intercessor, a nossa responsabilidade como embaixadores de Deus na terra. Somos, representantes do reino de Deus aqui na terra e nós temos essa responsabilidade de buscar a Deus, de pedir a Ele que intervenha com a sua mão forte e poderosa, de amor, de bondade, de misericórdia, de graça, de perdão, de restauração, de prosperidade, de honestidade, de ordem sobre nós, sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí, de todas as extremidades. Amém? Em nome de Jesus, seja encorajado. Em nome de Jesus, tome uma posição intercessor, homem e mulher de Deus, a orar pela nação brasileira. Por hoje é só. Eu espero que você tenha um dia grandemente abençoado, que o Senhor fale ao seu coração, que Ele lhe incomode a virar um soldado de Deus, que ora pela pátria, que busca ao Senhor, que busca a face do nosso Deus, clamando por misericórdia e graça. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.